Seu time tá meio estranho? É hora de usar o Wildcard. Olá, fãs da PL Brasil, tudo bem com vocês? Estou de volta hoje para mais um vídeo sobre o Fantasy. E é o seguinte, já estamos ali indo para a 7ª rodada do campeonato, muita gente está com um time que não está gostando muito, então pode ser uma boa você usar o seu Wildcard. Tem muito cara machucado, tem muito cara suspenso, tem muito cara que não está rendendo nada, enfim. Se o seu time não está dando conta do recado, você tem esse recurso, então por que não usar, né? Você tem uma vez por turno, uma no primeiro, uma no segundo turno, então no primeiro turno às vezes já é legal você depois de 6, 7 rodadas ali que o time não está rendendo, mexer e aí ter as outras 12 rodadas ali pelo menos com um time melhorzinho, né? Então vou usar o nosso time aqui na tela, usar o nosso time aqui da PL Brasil mesmo, até que na última rodada a gente foi bem. Eu particularmente, se fosse o dono desse time, se fosse o meu time particular, acho que eu não mexeria nele com o Wildcard agora, mas eu quero ensinar vocês a mexerem nisso, porque muita gente está perguntando. Vamos aqui na tela de transferências, ó. Muita gente está perguntando como é que usa, se está na hora, se eu considero um bom momento para usar ou não. Então eu vou dar uma dica para vocês para a montagem do time de Wildcard agora, né, no começo ainda do campeonato. Então, como vocês podem ver, eu tenho 2 jogadores do meu time que estão indisponíveis já. O Nyland foi negociado, então ele nem está mais no elenco do Aston Villa. E o Brandt White está machucado por muito tempo, inclusive ele até caiu de preço aqui, eu rodei com ele. Estou com vários jogadores que caíram de preço, ó, o Arnold caiu de preço na minha mão aqui, o Saint-Maximin caiu, o Mitrovic caiu, o Werner caiu, o Ward-Prowse caiu, mas alguns subiram, tá? O Son subiu, o Sai subiu, enfim, a gente vai usar o que a gente tiver de recurso aqui para montar um novo time. A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: não usa o Wildcard se você não está extremamente incomodado com o seu time, ou se tem muito jogador suspenso ou machucado, como eu falei no começo. Por quê? Porque você tem só uma vez por turno. Se você quiser mexer em 3, 4, 5 peças do seu time, às vezes um é reserva, às vezes o outro não é tão importante assim, calma. Junta as transferências grátis que você tem durante as rodadas e faça as trocas daqui a 2, 3, 4 rodadas. O Wildcard é uma ferramenta muito potente para você acabar gastando na emoção assim. Se você quer jogar o Fantasy com mais lógica, é interessante você usar a inteligência nesses momentos. Então, pensar se é de fato necessário usar o Wildcard agora ou não. Como eu falei, nesse time aqui eu não usaria agora, eu deixaria para outras rodadas, mas eu vou usar também para melhorar um pouquinho esse time aqui e para vocês verem como é que funciona. Então, sem mais delongas, vamos vender todo mundo aqui do time. Beleza, vendi geral. Por que eu vendi todo mundo e não deixei os jogadores que eu quero manter? Porque eles ficam com fantasminha aqui na tela, ó, dá pra ver. Então, por exemplo, o McCarthy é um cara que eu vou querer deixar no time. Então é só dar o xizinho de novo que ele volta aqui, tá? Outros jogadores que eu vou querer deixar como o Salah, o Son, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu tirei todo mundo para vocês verem, né, que a gente vai renovar esse time inteiro. Então vamos lá. Daqui eu vou querer manter o McCarthy, vou querer manter o Sainz, com certeza. Vou querer manter o Salah, o Son e por enquanto só. Nenhum dos outros jogadores eu considero extremamente essencial. Alguns jogadores do Fantasy que eu tô de olho, que eu acho interessante trazer, eu vou tentar colocar na conta aqui para ver se dá certo, tá? Então, por exemplo, o Harry Kane é um cara que eu quero trazer muito porque a combinação dele com o Son funciona demais. Hoje eu tô gravando esse vídeo, gente, dia 27, tá? Então esses preços aqui são referentes a hoje, pode ser que de hoje para amanhã já comecem as alterações de preço. Tá bom? O Justin, que eu já tenho no time, eu vou deixar também, porque é um cara que tá pontuando bem e tá jogando de titular num time com uma defesa boa, né? Que é o Leicester, então acho que vale a pena. Acabaram de ganhar do Arsenal fora de casa sem sofrer gols, então eu acho o Justin uma boa aposta. O Harvey Barnes, com a volta do Vardy, eu acho que vai render bem e também custa barato, custa só 7, então eu vou manter no time. E daqui pra frente eu acho que eu vou usar esses 45.9 que eu tenho para trocar os jogadores, tá bom? Goleiro. Eu ainda não acho legal a gente gastar muito dinheiro com goleiro, então eu ainda vou seguir com o Steer aqui, por mais que seja reserva do Aston Villa, ele custa só 4, tá? A gente pode até ver se tem outros goleiros custando 4 aqui, ó. E vou filtrar por preço aqui. Os mais baratos, 4. Não, então eu vou manter o Steer mesmo, que é um goleiro reserva e como qualquer outro daqui da lista, tá bom? Pode, se você achar melhor, pode até botar o próprio Forster, ó, do Southampton, porque se o McCarthy não jogar, ele joga. Então a gente consegue ficar coberto aqui
mas aí a gente acaba com 2 jogadores do Southampton no time, então se quiser usar outros, a gente vai só poder usar mais um. Então eu vou deixar o Steer mesmo, tá? Cadê ele? Aqui. Beleza. O Steer voltou. Agora a gente tem 3 zagueiros, 2 meias e 2 atacantes para usar com 41. São 7 jogadores com 41, dá mais ou menos ali uns 6 de média para cada um deles. Então vamos lá. No ataque a gente tem um atacante que custa menos que 6 e está fazendo muito gol, que é o Bamford, né? Então vamos trazê-lo para o nosso time. Custa mais ou menos tanto que o Mitrovic ali, 0,1 a mais só, mas é um cara que está fazendo muito gol, então é uma boa para o nosso time. Zagueiros. Aqui a gente tem um problema, porque eu estou tirando o Alexander-Arnold, porque ele não está pontuando legal. O Van Dijk, que é o principal ponto da defesa do Liverpool, está machucado, então não dá para confiar muito. Então a gente vai ganhar uma graninha para usar no resto do time, mas na zaga a gente vai ter que trazer um cara mais barato, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no Global, ver os zagueiros que tem disponíveis. Aqui, zagueiros por pontos totais, apagar o Bamford, né? E a gente tem aqui umas boas opções, ó. O Zulma do Chelsea custa 5.1 e tá pontuando legal. Mas, nesse caso, eu vou dar uma dica da gente trazer o Konsa do Aston Villa. Por quê? Porque ele custa 4.7, é um time que está surpreendendo agora no começo, apesar de ter perdido por 3-0 para o Leicester. E olha a sequência de jogos dele, ó. Enquanto o nosso amigo Mutoca passa como sempre. Da rodada 7 até a rodada 15, então são 9 jogos, né? 3, 6, 9. Isso. Puta, agora tem esse cara vendendo abacaxi. Da rodada 7 até a rodada 15, então nesses 9 jogos, ele tem apenas um jogo que o índice do Fantasy indica como muito complicado, que é contra o Arsenal fora. Ele tem uma sequência legalzinha aqui, ó, até a 15. Então tem Southampton, Brighton, West Ham, Newcastle, Wolverhampton, Burnley, West Bromwich e Crystal Palace. Então, a chance dele tirar umas clean sheetzinhas aí, por mais que o Aston Villa não seja um grande candidato ao título ali, ao G6, é interessante, porque o time começou bem o campeonato. Então o Konsa é um cara que está abaixo da nossa média de orçamento, que era de 6, e está pontuando legal. Então eu vou manter o Konsa no nosso time. Outro cara titular que eu acho interessante a gente trazer, o Vestergaard do Southampton. Tá? Ele está também custando 4,5 e pontuou muito nas últimas rodadas. Olha aqui, ó, nas últimas 4 rodadas dele. 6, 7, 7, 6. Foram 3... Você tá me zoando? Foram 3 clean sheets e no jogo contra o Chelsea ele fez um gol, tá? Por isso que ele tá com 7 pontos aqui. Então é um cara baratinho também que vai deixar um orçamento maior pra gente usar lá na frente. Ó, a gente agora tem 4 jogadores com 26,8 de média, então dá quase 7 por jogador. Já aumentamos um pouquinho a nossa média ali, beleza? Vamos ver quem mais que a gente consegue trazer de interessante pro nosso time. Com essa grana, eu acho que dá pra gente manter o Wings, hein? Vou fazer o teste aqui. Deixei o Wings, sobraram 18 ainda pra gente usar. Vamos ver como é que a gente consegue montar esse meio campo aqui. Temos 2 opções no meio de campo para preencher aqui. Vamos ver. Opa. Trocar o Saint-Maximin. Eu gosto, tá, do Saint-Maximin. A questão é que o time do Newcastle produz muito pouco ofensivamente. E no começo da temporada, com as novas contratações do Callum Wilson e o Fraser, esperava-se mais do Newcastle, mas por enquanto não tá dando bom. Vamos deixar ele de cantinho por enquanto. Pensei no Zaha, porque o Zaha é barato e tá rendendo muito bem. Os próximos jogos dele, ó, até o West Bromwich são jogos bons de fato. Então talvez seja interessante. Pensei também no James Rodrigues, mas se eu trouxer os dois eu não vou ter dinheiro para trazer um zagueiro, então eu vou ter que escolher por aqui. Para dar uma economizada aqui, usar alguém do mesmo preço do Saint-Maximin e que tá pontuando mais que ele, eu vou trazer o Jorginho. Porque o VAR tá ajudando nessa história de marcar pênaltis na Premier League, o número de pênaltis tem aumentado e o Jorginho é o cobrador oficial. Inclusive teve um jogo que ele fez 2 gols de pênalti, né? Apesar de ter perdido contra o Liverpool, mas tá aqui, a pontuação do Jorginho tá bem legal, ó. Contra o Brighton ele fez 12, contra o Palace ele fez 15, então é um cara que vale a pena para cobrir, né, os pênaltis do Chelsea, é um cara que é bem barato e vem sendo titular, tá bom? Os jogos dele aqui, mas como é um time de Big Six, tem que pensar diferente nessa questão dos jogos, né, da lista de jogos, porque o Big Six geralmente tem mais chances de vencer os jogos. Então, no fim das contas, a gente ficou aqui com 13, agora dá pra gente pensar em James Rodrigues. Eu gosto muito da ideia de colocar ele no time, apesar dele já ter valorizado muito, ele é um cara que tá pontuando demais, então vale a pena mesmo por 8, tá? E aí a gente tem ainda 5 para gastar num zagueiro. Vamos ver quem que a gente consegue trazer por aqui.
que custe 5. Tem o Cresswell do West Ham, mas eu não acho que seja um cara que vai render muito durante todo o campeonato. E os jogos também não estão tão legais assim. Dá até para filtrar por preço máximo aqui, ó, vou botar. A gente tem 5, eu vou por 4.9. Tem o Kilman, gente. O Kilman é uma ótima opção porque ele é muito barato e vem sendo titular do Wolverhampton, que é um time que tem uma defesa sólida geralmente, né? Então a gente pode pensar nele. E aí vem das outras opções, tem bastante gente do Aston Villa, do Leeds, do Crystal Palace, o Davis do Tottenham, que não é um cara que é titular, inclusive a gente tinha ele, vendeu no começo, justamente por isso. Então eu acho que eu vou dar uma chance para o Kilman mesmo, tá? Por mais que fiquem 2 defensores do Wolverhampton, e aí é uma coisa legal da gente ver, tem 2 pontos. O primeiro, se você tiver muita certeza de clean sheet do Wolverhampton, que é um time bom defensivamente, você coloca os 2 para jogar. Se você não tiver tanta certeza assim, você coloca só um, tá? E também, por enquanto, a gente tem 0,9 no banco. Então, a gente pode trocar o Kilman por alguém, ou trocar o Kilman em mais um por outros 2. Então a gente pode deixar ele como uma opção barata de banco e que pontua bem quando entra em campo, tá? Agora eu vou dar algumas sugestões do que daria pra gente fazer com esse time. É claro que é uma sugestão, o que eu montei aqui não é o melhor time do Fantasy, dá pra fazer coisas mais interessantes, mas é só pra ajudar vocês nas lógicas de contratações, tá? Como a gente tem 0,9 no banco ali, dá pra fazer algumas jogatinas aqui. Por exemplo, eu posso tirar o Harry Kane e o Jorginho, por exemplo, para trazer o De Bruyne, que custa 11.5, e aí eu fico com 5.6 para trazer um atacante. Não é uma grande solução para o meu ataque, mas se a gente for olhar lá nos atacantes que custam até 5.6, vou botar aqui 5.9 e aí a gente filtra. A gente tem o Callum Robinson do West Bromwich, que tem feito uns golzinhos dele ali. Tem o Carroll do Newcastle, tem quem mais? A gente pode ver o Long do Southampton, enfim. Tem alguns nomes aqui, mas eu não acho tão interessantes. O Brewster do Sheffield talvez seja o mais interessante deles, que agora está brigando pela condição de titular. Mas eu prefiro ter Harry Kane e Jorginho do que ter De Bruyne e um desses atacantes aqui, tá? Nessas brigas de duplas eu prefiro o Jorginho e o Harry Kane. O que mais dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente colocar o Foden, por exemplo, para cobrir o Manchester City, tá? Que tá um preço legal e tem sido titular, jogado bem, feito gols, e aí sobra 10.5 para o nosso ataque. Então a gente pode até manter o próprio Werner, por exemplo, que é um cara interessante, por mais que não tenha jogado tanto, e aí a gente consegue subir o Kilman num outro cara. E agora a gente tem 5.3 para trazer um defensor mais de peso que pode ser titular. Então vamos ver quem que a gente consegue trazer, ó, que não conseguia antes, né? Como por exemplo o Bellerin do Arsenal, que também não tá com uma defesa lá aquelas coisas, mas é um cara que é titular sempre e tem bastante presença ofensiva. Enfim, dá para fazer várias trocas, aí fica a critério de vocês. Eu dei algumas sugestões de nome aqui. Para finalizar o nosso time, eu acho legal a gente manter aqui o Kilman e o Jorginho e o Harry Kane, tá? Dito isso, sobrou no nosso banco 0.9, esse aqui é o nosso time novo, mais forte, mais encorpado para os próximos jogos. Eu gosto bastante dessa escalação, tá? Acho que vai dar bom pra gente. Dá pra gente descer o Barnes no Foden, por exemplo, que é 6.6. E aí a gente ganha mais 0.4 aqui pro banco, fica com 1.3 para mexidas futuras. Então eu já tô mexendo no nosso time, me resguardando para as próximas rodadas, trocas e etc, tá? Então do jeito que está eu gostei. E agora? Está dizendo aqui que eu vou perder 24 pontos com as transferências, mas na verdade é só dar o Play Wildcard aqui, eu estou no computador. Se você tiver no celular não tem problema, você pode vir aqui para fazer as transferências e confirmar, que ele vai te dar a opção de usar o Wildcard aqui, tá bom? Usei o Wildcard, ele está sendo usado, confirmar transferências e o nosso Wildcard está em jogo. Beleza? Galera, importantíssimo, não adianta você só usar o seu Wildcard, montar o que eu fiz aqui, deixar o seu time pronto com todo mundo que você quer e aí você só ir fazendo as mexidas se alguém se machucar tal até o final de semana. Não faça isso. Eu só usei o Wildcard assim para vocês verem as trocas, mas o ideal é que vocês tragam os jogadores que vocês queiram com certeza no seu time. E aí durante a semana, nos espaços que sobrarem, vocês vão fazendo trocas de jogador, vendendo o jogador que você vai ver que vai desvalorizar e comprando o jogador que você viu que está valorizando. Porque, por exemplo, eu não quero o Bruno Fernandes no meu time,
mas muita gente está comprando ele. Eu compro ele no começo da semana, deixo ele valorizar, se ele valorizar 0,2, ele vai subir 0,1 para mim. Aí eu vendo ele no final da semana e sem fazer nada eu ganhei 0,1, entendeu? Então você pode usar o seu wildcard para fazer várias transferências durante a semana e valorizar o seu time com isso, tá bom? É uma dica que eu dou, eu coloco em prática. Aqui não vai ser possível porque eu estou fazendo o vídeo para mostrar para vocês as lógicas de como usar o wildcard, mas fica essa dica então para vocês usarem o wildcard, os dois, do primeiro e do segundo turno, para tentarem valorizar o time de vocês, beleza? Então, passadinha rápida pelo nosso time para a próxima rodada. Vamos deixar o nosso elenco pronto aqui. O Rames Rodrigues está como dúvida, mas no último jogo ele também estava, né? Então eu vou deixar ele para jogar. Eu vou deixar o Kilman no banco. O Konsa eu também vou deixar no banco, porque é o jogo contra o Southampton que tem o nosso atacante aqui, o Ings, né? Então eu vou manter o Ings, apostar nisso. Do jeito que está aqui, eu acho que eu vou manter, tá? Eu vou deixar o Kane como capitão, o Son como vice. E o resto dos jogadores do nosso time, eu acho que eu vou manter do jeitinho que tá. Beleza? Vou salvar aqui então a nossa escalação. Já está salva, né? Porque eu não mexi em nada. O wildcard está ativo. Agora é fazer as transferências e tentar valorizar o time. Tá bom? Antes de partir para aquela passadinha rápida para ver se seu time está lá em cima na Liga da PL Brasil, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, manda para os amiguinhos, para a namorada, para amante, para o tio, para a avó, para a prima de terceiro grau, para todo mundo, porque conteúdo de qualidade do Fantasy em português, gente. Por favor, né? Comigo ainda, poxa, deixa esse like para nós que ajuda muito. Vamos lá então passar pelas ligas da PL Brasil para ver se seu time está bem ou se está mal, hein? Vamos lá. O Chui Gustavo segue na liderança. Impossível pegar esse cara. Tudo bem, ele já usou bastante coisa, né? Usou bastante chips já. A gente vê aqui que ele já usou o Free Hit, já usou também o Bench Boost na primeira rodada. Então ele pontuou bastante. Segue na liderança aqui da PL Brasil com o Cláudio Bernardo em segundo, o João Vitor em terceiro e o Matheus Oliveira em quarto, o Wallace em quinto. O Wallace também já estava nas cabeças há um tempinho. Tá, vamos ver se alguém fez mais de 100 pontos nessa rodada, porque essa rodada foi bem complicada, né? Olha lá, nessa primeira página ninguém fez mais de 100 pontos. O nosso time está aqui na posição 60. Ó o Dezinho aqui, ó o Dezinho. Abraço pra você, hein? 48 na liga. Vamos ver na outra página se alguém fez mais de 100 pontos, porque essa rodada foi muito, cara, foi muito ruim. Ninguém conseguiu pontuar bem, olha lá, na segunda página também não tem ninguém com 100 pontos. Foi bem complicada essa rodada, a média foi bem baixinha, se eu não me engano foi 47 pontos, né? Então, 48 pontos. Então, assim, tivemos uma rodada complicada, o nosso time até que foi bem, porque eu tenho 2 jogadores do Southampton, né? Agora vendi o Ward-Prowse, mas é isso, aquela moralzinha para vocês que estão jogando com a gente desde o início, assistindo o vídeo. Peço, como sempre, que deixem seus comentários com dúvidas, sugestões e tudo mais, para a gente melhorar os vídeos cada vez mais e fazer com mais coisas do interesse de vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Quaisquer dúvidas, mandem mensagem para mim no meu Instagram ou no da PL Brasil, os dois estão aqui embaixo. E fiquem à vontade, é nóis, muito obrigado, até semana que vem, porque agora é a cada 15 dias. Abraço, fui!